Estamos de volta, meus amigos, para continuarmos aí o estudo da Gênese, que estamos no capítulo 12, né? Estudando um pouco da Gênese mosaica, esse título que são os 6 dias, ou seja, aqui esse estudo é uma comparação do que traz a Gênese mosaica com a linguagem necessária para aquela época, com o raciocínio científico espírita, de como foi a formação da Terra, de como foi tudo que a gente estudou, né? A gente estudou vários vídeos, aí, vários capítulos de tudo aquilo, fazendo uma avaliação, um comentário sobre o que traz a Gênese mosaica. Muitas coisas têm uma coincidência muito boa, que a gente vai ver, tem uma correlação bem inteligente, outras coisas não têm, né? Mas é um raciocínio que vai nos levar a compreender melhor essa proposta da Gênese mosaica sobre o ensinamento das coisas. Eu vou contar um segredo para você aqui, você que está assistindo esse vídeo, não conte para ninguém. Eu tô doido que esse capítulo acabe. Mas ele é importante, a gente não pode dar saltos. Ele é importante e em alguns momentos interessante mesmo, né? Então, para a gente também não achar que as coisas da Bíblia não são reais. Tem realidade, tem lógica, tem raciocínio. Só não é ao pé da letra, né? Então vamos lá. Nós já fizemos um vídeo sobre esse tópico, os 6 dias, e a gente vai retomar aqui no item 5, capítulo 12, item 5, que a gente vai entrar num quadro comparativo. Kardec vai fazer a comparação do que traz a Bíblia nos 6 dias e do que traz a geologia nos 6 períodos, mas ele deixa claro que não foram 6 períodos. Ele já comentou no texto anterior, no vídeo anterior a gente comentou, que ele calcula uns 24 períodos, né? Então vamos lá. O quadro comparativo aqui abaixo, em o qual se acham resumidos os fenômenos que caracterizam cada um dos 6 períodos, permite se considere o conjunto e se notem as relações e as diferenças que existem entre os referidos períodos e a Gênese bíblica. A Gênese bíblica. Então, olha, ele fala relações e diferenças, né? Então ele vai raciocinar tudo. Vamos lá. O primeiro período, o astronômico. O que é que a ciência diz? Que houve uma aglomeração da matéria cósmica universal num ponto do espaço, em nebulosa que deu origem, pela constelação da matéria em diversos pontos, às estrelas, o Sol, a Terra, a Lua e todos os planetas. Estado primitivo, fluídico e incandescente da Terra. Isso aqui é o raciocínio geológico, não é o científico. Atmosfera imensa, carregada de toda a água em vapor e todas as matérias volatizadas. Então, toda a água estava evaporada no espaço. E, inclusive, matérias pesadas estavam volatizadas, ou seja, derretidas e evaporadas. A gente sabe que tudo tem um ponto de fusão, um ponto de evaporação, depende da temperatura, né? Então, até a matéria estava volatizada. Por isso, a atmosfera densa. Para esse período, a Gênese mosaica traz, primeiro dia, o céu e a terra, a luz. Né? Foi feito o céu e a terra e a luz. Aí vem, segundo período primário, endurecimento da superfície da terra pelo resfriamento. Olha só, a terra era uma bola de fogo, esfriou e endureceu. Formação das camadas graníticas, atmosfera espessa e ardente, impenetrável pelos raios solares. A atmosfera ainda estava ardente e densa, né? Com toda essa matéria volatizada, com toda essa matéria evaporada. A atmosfera espessa e ardente, impenetrável aos raios solares. Precipitação gradual da água e das matérias sólidas volatizadas no ar, ausência completa de vida orgânica. Volatização
gradual que ele fala, né? Precipitação gradual, ou seja, a água começou a cair. Houve um resfriamento qualquer, a água começou a cair e as matérias também. Resfriando, quando resfria, sai do ponto de evaporação e entra no ponto de condensação e cai na Terra. Quando ele fala dessa atmosfera, eu só fico imaginando uma atmosfera bem cheia de poeira, né? Imagine uma terra de poeira, uma estrada onde tem aqueles rally de carro e o carro passa e aquela poeira sobe. Eu fico imaginando aquelas atmosferas. Eu já assisti muito, né, corrida de moto e de carro, e às vezes quando o sol estava quente, que aquilo passava, uma poeira densa, a gente tinha que fechar o nariz e o olho para não entrar poeira na boca. Eu fico lembrando desse momento. Para o segundo dia, a Gênese mosaica traz o firmamento, separação das águas que estão acima e do firmamento, acima do firmamento das que lhe estão abaixo. Separação das águas que estão acima do firmamento das que lhe estão abaixo. Ou seja, eu até comentei isso quando a gente leu no texto lá atrás. Ficaram águas ainda evaporadas e outras resfriaram e choveram. Então houve essa separação. Terceiro período, período de transição. As águas cobrem toda a superfície do globo. Então, olha, a água já desceu bastante, já cobre toda a superfície do globo. Imagine que todo o globo estava com água, não tinha onde pisar na terra. Vamos viajando na imaginação. Primeiros depósitos de sedimentos formados pela água. Calor úmido, aquele calor úmido, né? Aquele calor de um lugar que está molhado e quente. O Sol começa a atravessar a atmosfera brumosa. A atmosfera começa a deixar de ser tão densa e começa a permitir penetrar os primeiros raios solares. Primeiros seres organizados da mais rudimentar constituição. Líquens, musgos, fetos, licopódios, plantas herbáceas. Tudo isso a gente estudou naqueles vídeos passados. Eu ia até fazer uma pesquisa para a gente ver de novo, mas o objetivo maior desse texto agora não é entender isso. O objetivo maior agora é fazer essa comparação. De tudo isso que a gente leu aqui, é só a gente raciocinar que começou a ter a vida orgânica. Começou a nascer musgos, líquens, né? Plantas, vegetação colossal, primeiros animais marinhos, os primeiros animais marinhos, zoófitos, polipeiros, crustáceos, depósito de hulha. Tudo isso a gente estudou naquela série de vídeos que fala da formação da Terra. Foram vários, né? A gente estudou com detalhes, botamos imagens, botamos explicação. Quem quiser dar um pulo lá e abrir um daqueles vídeos para dar uma olhada novamente, tá lá. E nesse terceiro dia, né, que os raios começam a entrar, que a vida orgânica começa a aparecer, a Gênese mosaica traz. Terceiro dia, as águas que estão debaixo do firmamento se reúnem, aparece o elemento árido, a terra e os mares, as plantas. Olha esse como se correlaciona bem. Começa a aparecer o árido, começa a aparecer o chão, porque as águas escorreram para um lugar onde é o mar, né? As águas começaram a se organizar e começou a aparecer a terra. E a gente, eu lembro, ficou o aprendizado aqui de tudo que a gente leu, né? A terra ainda estava quente por dentro, tinha aquelas ebulições de matéria fervendo e movimentava as camadas geológicas e por isso as águas se movimentavam. Surgiam montanhas, né? A montanha, como uma pressão interna da terra, fazia surgir as montanhas, os vulcões, e nessa hora ela mexia com as águas. Eu lembro de tudo isso. Então as águas teve aí a sua arrumação todo esse período. Aí vamos para o quarto período secundário. Superfície da Terra pouco acidentada. Quer dizer, a Terra ainda estava mais planície, mais lisa. Águas pouco profundas e paludosas. Temperatura menos ardente. Atmosfera mais depurada. Consideráveis depósitos de calcários pelas águas.
vegetação menos colossal, novas espécies, plantas lenhosas. Plantas lenhosas são essas árvores com troncos já, né? Primeiras árvores, peixes, cetáceos, animais aquáticos e anfíbios. Ó, anfíbio. O animal marinho começa a sair para a terra, começa a andar, né? Então, a terra esfriou mais. E a Gênese mosaica traz quarto dia, o sol, a lua e as estrelas. Porque as coisas se abrem para a terra. A atmosfera já menos densa já começa a permitir uma visão do alto, do sol, da lua, das estrelas. Só que não tinha ninguém para fazer essa contemplação. E Kardec vai falar aqui embaixo que abriu, fala que o sol abriu, mas vamos lá. Quinto período, né, chamado pela geologia de período terciário. Grandes entumecimentos da crosta sólida. Entumecer é endurecer, né? Formação de continentes. Aquelas terras que já apareciam com a saída da água começam a formar os continentes. Retirada das águas para lugares baixos. Então as águas se organizam mais ainda, se acumulam em pontos mais determinados, formando os mares, formação dos mares. Atmosfera depurada, temperatura atual produzida pelo calor solar. Por que ele fala produzida pelo calor solar? Porque antes aquela alta temperatura estava sendo produzida pela efervescência interna da Terra, que era toda a matéria em ebulição, derretida. Imagine todo tipo de minério derretido, ferro derretido. Imagine que temperatura não era. Então, aquele aquecimento exagerado da Terra era por causa da fervura interna da Terra. Essa que até hoje tem vulcões aí jogando larvas para cima, né? Ainda temos isso vivo na Terra. E agora ele fala que não, que a quintura da Terra agora é a do Sol. Gigantescos animais terrestres. Ó, os animais já começam a ser terrestres e grandes. Vegetais e animais da atualidade. Os parentes do elefante, né? Os mamutes, os animais já da atualidade. Pássaros. E lá na Gênese mosaica diz, quinto dia, os peixes e os pássaros. Agora ele vai falar do dilúvio universal, quarto período. Período quaternário ou pós-diluviano. Quaternário. Terrenos de aluvião. Vegetais e animais da atualidade. O homem. Sexto dia. Aqui agora a Gênese mosaica. Sexto dia. Os animais terrestres. O homem. E lá na Gênese mosaica não vai trazer o sétimo dia, porque lá diz que Deus descansou, né? Que pra gente não tem lógica, porque Deus não é um indivíduo. Deus são leis universais, leis e forças que agem no universo, na qual conduz a justiça, a inteligência e ao amor. Então aqui agora o comentário de Kardec. Desse quadro comparativo, o primeiro fato que ressalta é que a obra de cada um dos 6 dias não corresponde de maneira rigorosa, como o supõem muitos, a cada um dos 6 períodos geológicos. Então ele está dizendo que não corresponde rigorosamente, né? A concordância mais notável se verifica na sucessão dos seres orgânicos, que é quase a mesma, com pequena diferença, e no aparecimento do homem, por último. É esse um fato importante. Então Kardec já pegou aqui os fatos coincidentes mais importantes. A sucessão dos seres orgânicos, né? Ele fala do animal marinho, depois os anfíbios, e daí ele fala o aparecimento do homem. Ele diz que isso aqui coincide bem. Há uma coincidência não quanto à ordem numérica dos períodos, mas quanto ao fato em si, na passagem em que se lê que, ao terceiro dia, as águas que estão debaixo do céu se reuniram num só lugar e apareceu o elemento árido. Ele está botando isso aqui também como uma coincidência forte, uma correspondência forte. Não vamos chamar de coincidência, né? É a expressão do que ocorreu no período terciário,
quando as elevações da crosta sólida, aquele negócio que eu falei da pressão interna da Terra que suspende, faz as montanhas, faz os vulcões, a elevação da crosta sólida puseram a descoberto os continentes e repeliram as águas que foram formar os mares. Essa elevação da crosta sólida não deu só assim nos pontos de montanhas, nos pontos de vulcões, não. Teve lugares que ela se elevou de uma forma mais igual, que olhando de longe, mesmo ela elevada, é uma planície elevada. Então isso fez as águas saírem dali. Foi somente então que apareceram os animais terrestres, segundo a geologia e segundo Moisés. Aqui ele mostrou boas correspondências, né, entre os dois textos. Dizendo que a criação foi feita em 6 dias, terá Moisés querido falar de que dias de 24 horas, ou terá empregado essa palavra no sentido de período de duração? Então ele estava falando, Moisés estava dizendo desse dia de 24 horas, ou ele falou de períodos mesmo, né? Que esses períodos foram milhões de anos. Mas ele vai fazer um comentário aqui que ele mostra que Moisés estava pensando sim em dias de 24 horas, porque ele fala em dia, no sentido de 24 horas, ele fala várias vezes. Vamos lá? É mais provável a primeira hipótese, quer dizer, de 24 horas. E se nos ativermos ao texto acima. Primeiramente, porque esse é o sentido próprio da palavra hebraica ion. I-O, acento circunflexo M, ion, traduzida por dia. Então a palavra era dia mesmo. Depois, a referência à tarde e à manhã como limitações de cada um dos 6 dias dá lugar a que se suponha haja ele querido falar de dias comuns, porque ele separou por tardes e noites. Não se pode conceber qualquer dúvida a tal respeito, estando lido no versículo 5. Ele deu, a transcrição do versículo 5. Ele deu à luz o nome de dia, e às trevas o nome de noite, e da tarde e da manhã se fez o primeiro dia. Isto, evidentemente, só se pode explicar ao dia de 24 horas, constituído de períodos de luz e de trevas. Ele botou que tem uma manhã, tem uma tarde e tem uma noite, e que a manhã e a tarde juntas fazem o dia. Ainda mais preciso se torna sentido quando ele diz no versículo 17, falando do sol, da lua e das estrelas, abre aspas, colocou-as no firmamento do céu para luzirem sobre a terra, para presidirem ao dia e à noite e para separarem a luz das trevas. E da tarde e da manhã se fez o 4º dia. Fecha aspas. Aliás, tudo na criação era miraculoso e, desde que se envereda pela senda dos milagres, pode-se perfeitamente crer que a terra foi feita em 6 vezes, 24 horas, falando desses 6 dias. Sobretudo quando se ignoram as primeiras leis naturais. Então ele está dizendo, como esse texto traz tudo em forma de milagre, de miraculoso, pode-se acreditar que tudo foi feito em 6 dias mesmo, em 6 dias de 24 horas. Né? Mas aí ele fala que isso é ignorar as leis naturais. Todos os povos civilizados partilharam dessa crença, até o momento em que a geologia surgiu a lhe demonstrar a impossibilidade. Então se acreditou nisso por muito tempo, da criação do mundo dessa forma, da Terra dessa forma, até que a geologia veio mostrar da forma científica. Gente, isso não quer dizer falta de fé em Deus, falta de fé nos textos, não. Quem fez a lei natural, que a geologia descobriu, foi essa inteligência superior. Essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, foi essa inteligência que fez tudo como foi feito. Da terra aquecida, da bola de fogo, do resfriamento, da aparição das águas que se precipitaram no chão, da aparição da vida no mar, tudo foi conforme as leis divinas. E isso entra também no campo da nossa fé, chamada fé raciocinada.
né? Afinal de contas, a doutrina espírita veio trazer o raciocínio da vida espiritual, da vida após a morte, um raciocínio lógico, conforme as leis naturais. A proposta da doutrina espírita é que a gente pare de raciocinar de forma cega. Aquilo que a gente ainda não entende, a gente bota na conta ainda do incompreensível mesmo. E não fica querendo dar respostas milagrosas. Por exemplo, como Deus cria o espírito. A gente ainda não sabe e pronto. Tudo bem, aí entra no nosso campo de fé. O que é Deus a gente ainda não compreende, não tem como formular isso. A gente cria seus atributos, imagina como a lógica diz que tem que ser essa inteligência, mas a gente ainda não sabe como é, por falta de evolução da mente nossa ainda, né? Mas todo o nosso raciocínio é de uma forma a estar alinhada com as leis naturais. Um dos pontos que mais criticados tem sido na Gênese é da criação do Sol depois da luz. A criação do Sol depois da luz é criticado na Gênese mosaica. Só que aqui Kardec vai defender de acordo com a ciência. Porque ele vai mostrar pra gente que quem produz a luz não é o Sol. A luz é que manifesta o Sol. Olha só. Então o Sol não é causa da luz. O Sol é efeito da luz. Olha que coisa muito legal de entender. Essas partes aqui desse texto são legais. Tentaram explicá-lo com o auxílio mesmo dos fenômenos, mesmo dos dados fornecidos pela geologia, dizendo que nos primeiros tempos de sua formação, por se achar carregada de vapores densos e opacos, a atmosfera terrestre não permitia se visse o Sol, que, assim, efetivamente, não existia para a Terra. Foi uma explicação que tentaram dar, dizendo que não se via o Sol, né, por causa da atmosfera. Semelhante explicação seria, porventura, admissível se, naquela época, já houvesse na Terra habitantes que verificassem a presença ou ausência do Sol. Olha que raciocínio. A gente tem que viajar bem atento para compreender esse texto de Kardec. Quem diz que a ideia de falar que não existia o Sol é porque não poderia ser visto, né? Não, ele está dizendo que não tem o Sol ainda, que não existe o Sol, porque ele não pode ser visto, é por isso. Aí Kardec falou, não tem lógica essa explicação, porque não tinha ninguém na Terra para ver. Então, não precisava de uma explicação nesse sentido. Ora, segundo o próprio Moisés, então, somente plantas havia, as quais, contudo, não teriam podido crescer e multiplicar-se sem o calor solar. Há, pois, evidentemente, um anacronismo na ordem que Moisés estabeleceu para a criação do Sol. Mas, involuntariamente ou não, ele não errou. Olha só, involuntariamente ou não, ele não errou, dizendo que a luz precedeu o Sol. E aqui eu vou abrir um parêntese. Vocês percebem que esse texto de Kardec atribui às falas da Gênese mosaica como a fala de Moisés? Ele não fala que é Deus. Ele fala, ele falou, ele escreveu, ele citou, ele explicou. Né? Porque acredita-se que Deus falou com Moisés. Nós, espíritas, sabemos que Deus não fala diretamente assim, com uma voz, como se fosse um indivíduo. O que poderia ter acontecido seria espíritos superiores orientar Moisés. Aí sim, ele teria ouvido vozes mesmo. Fecha parêntese. O Sol não é o princípio da luz universal. É uma concentração do elemento luminoso em um ponto ou, por outra, do fluido que, em dadas circunstâncias, adquire as propriedades luminosas. Esse fluido, que é a causa, havia necessariamente de preceder ao Sol.
que é apenas um efeito. Aí, ó, tá vendo? Um fluido luminoso que era a causa e o efeito foi o Sol. O Sol é a causa relativamente à luz que dele se irradia, é efeito com relação a que recebeu. Então o Sol é causa da luz que ele joga na Terra, mas ele é um efeito da luz que o concebeu. Deixa eu ver aqui até onde vai esse item. Ótimo. Numa câmara escura, uma vela é um pequeno sol. Que é que se fez para acender a vela? Desenvolveu-se a propriedade iluminante do fluido luminoso e concentrou-se num ponto esse fluido. A vela é a causa da luz que se difunde pela câmara. Mas, se não existira o princípio luminoso antes da vela, esta não pudera ter sido acesa. Ele só fez uma comparação. Uma vela num quarto escuro é a luz, é o sol daquele quarto. Só que a vela emite a luz. Só que ela não produziu a luz, ela recebeu a luz. Ele fez essa comparação. O mesmo se dá com o sol. O erro provém da ideia falsa, alimentada por longo tempo, de que o universo inteiro começou com a Terra. Uma ideia errada, achando que o universo começou com a Terra, que a Terra é o centro do universo. Isso já soa até ridículo, né? Em princípio, pois, a asserção de Moisés... Não, eu pulei aqui. Daí o não compreenderem que o Sol pudesse ser criado depois da luz. Em princípio, pois, a asserção de Moisés é perfeitamente exata. É falsa no fazer crer que a Terra tenha sido criada antes do Sol, estando, pelo seu movimento de translação, sujeita a este último. A Terra houve de ser formada depois dele. Então, acreditando-se que, como o Sol foi feito depois da Terra, era ele que girava em volta da Terra. Né? E a ciência provou que não, que a Terra foi feita depois do Sol, e que é a Terra que gira em torno do Sol. É o que Moisés não podia saber, pois que ignorava a lei da gravitação. Com a mesma ideia, se depara na Gênese dos antigos persas, no primeiro capítulo do Vendidá. Vendidá está aqui embaixo, 124, dizendo que é um dos livros do Avesta, que são os textos sagrados do zoroastrismo. Código de Leis Civis e Religiosas. Era também um livro sagrado. E esse Hormuzd era o Deus Supremo da criação, princípio do bem e da harmonia, segundo essa crença. Então ele está mostrando aqui, também teorizava a respeito da criação da Terra. E lá nesse livro, ele diz, narrando a origem do mundo, diz, eu criei a luz que foi iluminar o Sol, a Lua e as estrelas, mostrando que esse livro está mais coerente. Criou a luz que foi iluminar o Sol, essa luz como causa. Isso é o Dicionário de Mitologia Universal. A forma aqui é, sem dúvida, mais clara e mais científica do que em Moisés, e não reclama comentários. Então, paramos no item 9, vamos deixar aqui, né? E no próximo vídeo a gente encerra esse item dos 6 dias. Apesar de ser um comentário da Gênese mosaica, apesar de estar muito... Mas foi uma análise até interessante para a gente mudar a forma de pensar, a forma de entender. Esse raciocínio de que o Sol foi feito depois da luz eu nunca tinha tido. E ele é bem lógico e bem coerente, tá bom? Vamos deixar aqui. Que Jesus abençoe nossos lares, nossa família. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos.